Inclusive ainda está à disposição no meu canal, Padre Douglas Pinheiro, canal do YouTube. Se vocês não assistiram, você que está aqui fazendo esse curso, reveja o vídeo que atende pelo nome Uma Catequese que Você Nunca Teve. Reveja aquele vídeo. Seria importantíssimo para que a partir dele você viesse imediatamente para essa aula, para poder compreender a teologia da libertação. Naquela aula, naquele vídeo, Uma Catequese que Você Nunca Teve, nós já falamos sobre os chamados teólogos transcendentais, que são teólogos que buscam ler a fé cristã a partir de filósofos modernos. Então, vou resumir aqui bem rapidamente para que vocês tenham uma noção do que sejam os teólogos transcendentais. Importantíssimo que vejam aquela aula, tá certo? Se comprometam aqui de rever aquela aula que está à disposição, né, está aberta lá no YouTube do Padre Douglas Pinheiro. Nos anos 20, surgiu a chamada Nova Teologia. Vocês se lembram que no finzinho do século XIX, o Papa Leão XIII propôs uma releitura das obras de Santo Tomás de Aquino para auxiliar na formação do clero, dos teólogos, das lideranças católicas, no combate ao modernismo que vinha surgindo no fim do século XIX, sobretudo o ateísmo, o existencialismo, etc. E nesse processo de 30 anos de estudos debruçados sobre a obra de Santo Tomás de Aquino, surgiu então a Nova Teologia, que era a seguinte proposta: precisamos não só fazer a teologia de Tomás, mas precisamos fazer teologia como Tomás. Tomás de Aquino, ao fazer teologia, utilizou de dois instrumentais básicos: a patrística. Tomás de Aquino recorre aos padres da igreja, cita abundantemente os padres da igreja, sobretudo Santo Agostinho, mas não somente, cita vários. Então ele domina, você vê claramente na obra de Santo Tomás um domínio sobre a patrística. E o uso de uma linguagem, de um instrumental filosófico que amparou o seu pensamento. No caso de Tomás, ele usa um instrumental filosófico aristotélico, que, diga-se de passagem, naquele momento, séculos XII e XIII, na Idade Média, era considerado um filósofo sem absolutamente nenhuma serventia, por ser um filósofo pagão, etc. Bom, Agostinho já tinha usado categorias platônicas e Platão também era pagão. Então, quando Tomás leu Agostinho e viu que Agostinho usou de linguagem filosófica, de elementos de uma filosofia para fazer teologia, ele optou por fazer o mesmo e adotou o aristotelismo. E fez maravilhas na sua teologia. Então, essas duas bases fundamentais de teologia constam no pensamento de Tomás. Nos anos 20, aqui do século 20, depois de Cristo, surge um grupo de teólogos não articulados, foi um movimento que foi surgindo espontaneamente, e esses teólogos começam a fazer essa proposta. Ali, aquele período de Henri de Lubac, depois vieram outros, von Balthasar, o próprio cardeal Ratzinger segue essa linha. Temos de fazer teologia como Tomás fazia. Só que, o que foi acontecendo? Era necessário reler os padres da igreja e buscar instrumentos filosóficos. Dos anos 20 em diante, o que foi que começou a acontecer? Alguns teólogos começaram a beber muito mais nos padres da igreja do que propriamente em filósofos. Já outros teólogos começaram a beber muito mais em filósofos do que nos padres da igreja. A Nova Teologia
Então a chamada Nouvelle Théologie, né, ou Teologia das Fontes, ela começou a criar essas duas veredas paralelamente. E detalhe, esses que optavam por buscar mais categorias filosóficas do que propriamente releitura das fontes patrísticas, diziam o seguinte: Tomás de Aquino fez teologia a partir de um filósofo até aquele momento impensável, considerado abominável, e conseguiu fazer teologia. Quais são os filósofos que atualmente são considerados abomináveis, sem serventia, para pensar a fé cristã? Vamos buscar quais são, e eles vão buscar nos filósofos modernos e contemporâneos. E quem eram esses filósofos modernos e contemporâneos? Vários, dentre eles Descartes, Kant, Hegel, Karl Marx, Heidegger, e por aí vai. Companhia Limitada, Nietzsche, Wittgenstein e tantos outros. A lista aqui vai longe. Eles começam a beber nesses filósofos ateístas, muitos deles, inclusive, de origem cristã, a maioria protestantes, mas de certa origem cristã, e que se rebelam contra as categorias cristãs, contra a fé cristã, os conteúdos cristãos, e ainda assim, muitos teólogos vão beber no pensamento filosófico desses autores. Pois bem, nos anos 60, nós tivemos o Concílio Vaticano II. E quem são os que vão compor o Vaticano II? Bom, nós temos aqui 3 espectros teológicos, né? Aqueles bem mais conservadores, chamados neotomistas, fiéis à teologia de Santo Tomás e de absolutamente todo o pensamento tomista, e que remontam ao período de Leão XIII, então os neotomistas. Os teólogos das fontes mais dedicados aos padres e os teólogos das fontes mais dedicados aos filósofos, certo? Então você tem 3 espectros, 3 formas de pensar, de ler, de interpretar o magistério de 2000 anos, e são esses que vão para as aulas conciliares, nas etapas diversas do concílio. Obviamente que se o concílio propunha renovação, os teólogos das fontes vão se unir na confecção dos textos e nos votos para que aqueles textos passassem, derrotando, estou usando aqui linguagem matemática, derrotando matematicamente os teólogos neotomistas mais conservadores, que eram refratários, resistentes a todo tipo de mudança. Só que o que aconteceu foi que depois do Vaticano II, ficou muito clara a total distinção dos teólogos das fontes. Os mais patrísticos são fiéis aos padres e em nenhum momento propõem um divórcio com a fé da igreja. Já os teólogos mais apegados aos filósofos, não sei, não quero emitir juízo, mas não sei se se intencionalmente ou acidentalmente, o fato é que eles vão se perdendo nas categorias filosóficas dos autores em que eles vão beber e começaram a atrair os conteúdos da fé católica. E aquilo que era uma proposta inicial de se assemelhar a Tomás de Aquino, na realidade, realiza o contrário. Tomás de Aquino bebe de instrumental filosófico, mas ele coloca a filosofia aristotélica a serviço da fé católica. E a fé é quem preside a linguagem filosófica no pensamento de Tomás de Aquino. Não é o pensamento de Aristóteles que tem soberania sobre a fé católica, ao contrário. O que de Aristóteles serve para explicar a fé católica é bem-vindo. O que não serve, não vem.
Tomás fez essa distinção. Isso é claro no pensamento tomista. Mas esses teólogos modernos começam a se perder naquelas categorias filosóficas dos filósofos a que eles recorrem, de tal maneira que eles não percebem que começaram a manter certa linguagem de teologia católica, mas as ideias, os conceitos que estão por baixo são totalmente filosóficos e a partir de filosofias contrárias à fé. Totalmente contrárias. Então, nesse momento é que nós dizemos que a teologia, a chamada teologia nova, a nova teologia, ela se divide em dois grupos. Você tem a nova teologia, que são dos teólogos das fontes, e a nova teologia dos teólogos que transcendem, ultrapassam todos os limites da sensatez católica. Por isso nós chamamos eles de teólogos transcendentais. Não é transcendental de espiritual, é transcendental de ultrapassar. Eles ultrapassam os limites de uma teologia saudável e começam a fazer teologia adulterada. Eu estou me referindo a autores como, por exemplo, Karl Rahner, Schillebeeckx, Karl Barth, Jürgen Moltmann, Torres Queiroga, e por aí vai. Hans King, e a lista é grande. Autores que, atualmente, numa faculdade de teologia, em que você for, são endeusados. São considerados sumidades. Ninguém tem coragem de questionar esses caras. Mas quando você pega as obras deles, você vai ver que eles são reféns de ideias de filósofos modernos e contemporâneos que não eram católicos, não têm pressupostos católicos. Não estou dizendo que não seria algo válido buscar linguagem filosófica, categorias filosóficas para poder servir a teologia de modo a expô-la melhor, a apresentá-la de outras formas. Ok, Agostinho fez isso, Tomás fez isso, Edith Stein fez isso, ela era fenomenóloga, era aluna de Husserl, fez isso. Quantos fizeram isso? Mas uma coisa é usar um instrumental filosófico de um pensador, outra coisa é ficar refém do pensamento dele. E, me desculpe a palavra, prostituir a fé católica para servir aqueles conceitos filosóficos como se eles fossem soberanos e absolutos. E esses autores fizeram isso. Então, eu estou falando de anos 60. Nos anos 60, início dos anos 70, esses chamados teólogos transcendentais começam a pulverizar, a disseminar o seu pensamento, que eu quero chamar aqui de teologia progressista. Toda a fé católica precisa ser relida. E claro que depois do Vaticano II, eles vão usar o concílio também como pretexto para isso. Veja bem, o Concílio Vaticano II propunha uma renovação. Mas o que esses autores querem propor é uma revolução. Qual é a diferença entre renovação e revolução? Renovação é um processo de mudança que se faz a partir de dentro, onde todos vão sendo mudados, transformados, e em concórdia, em unidade, se vai mudando aquilo que pode ser mudado e aquilo que deve ser mudado. Aquilo que é eterno, perene, imutável, não se mexe. Naquilo que é eterno, não se mexe. Naquilo que é verdadeiro, não se mexe. Então, renovação é isso. Renovação é um processo gradativo de mudança naquilo que pode e deve ser mudado. Agora, revolução não é um processo gradativo que brota de dentro. Revolução é um processo agressivo que vem de fora para dentro. Você quer mudar a realidade, então de fora você vem e assolapa, ataca e a modifica na marra.
de supetão, de repente. Isso é uma revolução. Então é importante vocês guardarem essa diferença por conta de um dos pressupostos da teologia da libertação que eu vou citar, que é a distorção da linguagem. Eles vão usar muito a palavra renovação, renovar, inclusive a palavra libertar. Mas o que está por trás é a ideia de revolucionar, não de renovar. Uma mudança que vem de fora para dentro. E que vai mudar absolutamente tudo. Tudo. Você mantém ali até uma linguagem semelhante à anterior, mas o conceito que está dentro daquela palavra já não é o mesmo. E nós vamos ter tempo de falar a respeito disso. Então, pois bem, a teologia da libertação é exatamente a implantação do progressismo. Então veja, progressismo é maior do que teologia da libertação. Teologia da libertação é o progressismo implantado aqui na América Latina. Porque você vai encontrar progressismo católico, né, teólogos progressistas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tem teólogos progressistas na Europa, muitos, alguns, esses que eu citei aqui, por exemplo, são todos da Europa. Karl Rahner é um jesuíta alemão. Schillebeeck, Hans King, são autores europeus. Então são os primeiros teólogos transcendentais que começam a fazer isso. Reler tudo no catolicismo a partir de categorias filosóficas. E aqui, na América Latina, se começou a fazer essa leitura da fé cristã a partir de filósofos sociólogos, todos eles ateus. Todos eles ateus, que entendiam que a realidade do ser humano e da vida humana como um todo se reduzem a duas dimensões. Então, existe essa corrente filosófica, você tendo entendido aqui que são teólogos que vão fazer teologia a partir de filósofos. Em quais filósofos esses teólogos da libertação beberam? Então, em teólogos sociólogos, filósofos que elaboraram pensamentos, escreveram obras sobre sociedade, o ser humano e a sociedade. E para esses autores, basicamente, o ser humano tem duas dimensões apenas: política e econômica. Tudo que um ser humano é, ele é porque pensa, porque age, porque faz, porque vive essas dimensões apenas. Nós somos seres políticos e seres econômicos, né? Dados à economia, ao jogo de interesses, à troca de interesses, de objetos, do que quer que seja, troca no relacionamento, no sentimento, tudo é pautado nessas duas categorias. Para esses filósofos, a maioria deles alemães, nós somos um ser político e econômico, e nada mais. Nós não somos um ser espiritual, nós não somos um ser que transcende, nós não somos um ser religioso, nós não somos um ser cultural. Na realidade, todas essas supostas dimensões, para esses autores, são apenas expressões simbólicas ou expressões estéticas, externas, dessas duas principais. Tudo no ser humano é política e economia, política e economia. Quem são os autores que pensam dessa forma? O primeiro e mais famoso deles, Karl Marx. Karl Marx pensava dessa forma. Então, leia o Manifesto Comunista, leia o Capital, leia. E você vai ver. Manifesto Comunista, o Capital, ideologia alemã, as obras de Marx, todas falam sobre isso. Marx e Engels, que foi o seu amigo, que depois deu continuidade à sua obra. Na mesma linha do pensamento de Marx, vem outros autores, como Ernest Bloch, que era um pensador que elaborou teses políticas a respeito, a partir do pensamento marxista. E foram esses autores que deram base
para certas revoluções, veja, não são renovações, revoluções ocorridas no século XX, como a União Soviética, o comunismo na China, sob Mao Tse-tung, a Revolução Cubana, sob Fidel Castro, aqui na América Latina, em outros lugares, ainda no tempo de Che Guevara. Então, foram esses autores que elaboraram obras que deram margem a esse tipo de pensamento. Bom, então, tendo compreendido esses autores, nós vamos ver na próxima aula o que desses autores foi dando munição para a teologia da libertação. Até já!